Para encerrar esse capítulo dedicado ao estudo de teorias da interpretação que colocam em causa a possibilidade de uma leitura partilhada e bem-sucedida de materiais jurídicos, dediquemos esta aula a Stanley Fish e a sua teoria das comunidades interpretativas. Então, portanto, o título aí colocado é o ceticismo teórico interpretativo e a autoclausura da comunidade interpretativa dos juízes em Fish. O texto básico aqui é uma tradução de um texto clássico dele, foi publicado aqui no Brasil, traduzido aqui no Brasil pela revista Alfa. A edição eu não me lembro bem exatamente, não sei se é o volume 46, tem a impressão, é uma revista linguística de 1992. É um texto em que o autor americano faz alusão a um episódio narrado por um colega seu de teoria literária, numa conversa que teve com uma aluna que exibia para ele um determinado texto que estava provavelmente num xerox da faculdade, em que esta aluna perguntava para ele se aquele texto, e ficou aquela ambiguidade na pergunta, se aquele texto fazia referência mesmo a um texto que os alunos deveriam ler para a aula. Esse é um texto clássico, porque ali ele esboça essa ideia das comunidades interpretativas. O Aroso Linhares, José Manuel Aroso Linhares, em Coimbra, tem um texto também importante acerca deste assunto, que diz respeito e que enfrenta exatamente o sucesso ou o insucesso de Fish, como mais uma das teorias que colocam em discussão essa possibilidade, a necessidade de uma teoria autônoma do direito, só que de uma forma um tanto quanto distinta das teorias que dizem ou que aludem a uma autonomia do direito, diferente de Hans Kelsen, diferente de Luhmann e, claro, diferente de Castanheira Neves. Pois muito bem, qual é a questão que o teórico literário estadunidense coloca? Comecemos pela exposição do autor sobre onde ele como que acusa essa indeterminação interpretativa e essa figura dos intérpretes voluntariosos. Essa é uma parte interessante porque, diferentemente de alguns autores, eu próprio lido bastante com essa discussão atual sobre uma república de leitores, aliás, é o nome do nosso canal e de toda essa produção que tem sido lançada do meu grupo de pesquisa, inspirado em alguns autores, sobretudo de Martha Nussbaum, que é uma teórica importante do movimento de direito e literatura, e que a questão central está exatamente nisso, numa comunidade de leitores, e esse autor vai exatamente colidir com essas pretensões de uma comunidade de leitores, substituir tudo isso por uma espécie de um território onde nenhum texto signifique algo de especial. Ou seja, para ele é fundamental essa ideia de que nós não podemos invocar leitura de determinados textos como se esses textos se ajustassem aos nossos propósitos, pelo simples fato de que nós não conhecemos os propósitos pelos quais esses textos são escritos. Mas essa afirmação dele está associada a uma crítica que faz àquilo que ele chama de uma teoria objetivista da interpretação. Há um texto, eu fiz referência a esse texto específico como um texto que permite apreender a ideia principal, mas é um autor com muitas obras e que está para sair aí um livro meu sobre teoria da decisão, em que existem muitas referências aí
a serem feitas, mas essa questão dele aqui associada, essa crítica que faz a essas tentativas de uma teoria formalista, literalista da interpretação jurídica. O que ele diz aqui em termos críticos a essa pretensão? Ele diz que a comunicação que se dá entre autor e leitor, ou entre diferentes leitores, essa teoria objetivista pressupõe que essa comunicação se daria pela existência de propriedades inerentes à própria linguagem, independentemente do contexto, que a própria palavra havia assim uma espécie de um essencialismo nesses teóricos que alimentam essa ideia de que as palavras têm propriedades próprias, que dão a elas significados próprios. Este objeto que se chama caneta, os essencialistas tendem a dizer que eu só posso afirmar, só posso me referir a este objeto aqui pela palavra caneta, porque a palavra caneta tem algo de essencial, enquanto os nominalistas dizem que não, que esse signo linguístico que eu utilizo para designar este objeto é acidental, é arbitrário. Eu poderia chamar isso aqui de qualquer outra coisa. Se estivesse convencionado, poderia chamar isso aqui de abacaxi, poderia chamar isso aqui de Rio São Francisco, ou outros nomes que melhor conviessem aos contratantes. Nesse caso, então, para Stanley Fischer, essa teoria objetivista de Abraham padece dessa crença, que a autoridade da interpretação se daria, eu diria que uma interpretação é bem feita na medida que essa interpretação preservaria um determinado núcleo de significados dessas palavras, ou ela não violentaria esses significados próprios das palavras, porque do contrário isso se privatizaria, ou deixaria a interpretação à mercê dos intérpretes voluntariosos. Para ele, razão para ele continuar criticando a teoria objetivista, para ele haveria na interpretação dele acerca da teoria objetivista que ele critica, haveria um limite de interpretação estabelecido na própria mente dos falantes. As pessoas não poderiam atribuir significados absurdos e muito divergentes a determinados textos, porque há um limite estabelecido na própria mente dos usuários de uma determinada língua e anteriores à própria experiência de fala, ou seja, ainda que uma criança ainda não saiba falar, a mente dela já dispõe de determinadas propriedades que limitariam a mesma a exercitar a interpretação de determinado material que lhe é colocado à frente. Então, nesse caso, a crítica do autor dirigida a essa contra a teoria objetivista é que ele opõe a tudo isso as chamadas teorias, essa chamada tese das comunidades interpretativas, o que no fundo significaria, a rigor, uma espécie de uma institucionalização da interpretação, que na verdade aparenta ser um discurso laudatário aqui, feito pelo autor, em defesa aqui de um acrítico desempenho profissional, como diz Aruzo Linhares nesse texto aqui referi. Vamos tentar compreender o núcleo duro desta questão. Ele diz que nós podemos compreender textos que nos são colocados à leitura, mas essa compreensão não é graças a uma propriedade que é própria, que é inerente de uma determinada palavra ou que está e que dirige a leitura de um texto. Essa compreensão é possível, mas é a partir de referências, mas não a partir de referências exteriores.
o exteriores é um intérprete ou uma propriedade da linguagem. É verdade que nós podemos comunicar, porque eu só me dirijo a uma determinada pessoa porque eu acredito que essa pessoa me compreende. Então, eu posso dizer seguramente que a compreensão, que a comunicação, que a inteligibilidade dos textos está assegurada. Nós comunicamos, não é, mas aí há um problema, que ele diz assim. Nós comunicamos com as pessoas não é por causa das propriedades da linguagem, não é porque existe uma determinada gramática que eu domino, então por isso eu consigo ler Machado de Assis, apesar de ter escrito Dom Casmurro em um outro tempo, diferente do meu, numa situação, um contexto diferente, eu consigo ler Dom Casmurro e compreender, se é que compreendi. Às vezes a gente tem a ilusão de que compreende. Então ele diz que essa compreensão não é devida a uma propriedade da língua, mas é porque nós experimentamos, leitor e autor e diferentes leitores compartilham textos e significados de textos, por experimentarem os mesmos códigos de vida, os mesmos valores, as mesmas expectativas acerca do mundo. Então, a comunicação se restringe às fronteiras. Então, não é possível achar que qualquer texto pode ser compreendido por qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. A comunicação se restringe às fronteiras de uma determinada comunidade de intérpretes. Há um sistema em que os leitores compartilham de um saber de uso, e não exatamente por um saber teórico, diríamos, diz ele assim. Então, não há um significado transcendental para um determinado texto, dizer, e que pudesse ser buscado pelos leitores por meio de uma teoria da interpretação. Não é esse significado transcendental, mas um saber de uso corrente que está tão à nossa volta que às vezes nos parece natural. Então, o intérprete, por um lado, não é constrangido a seguir um determinado cânone interpretativo, a dizer que o texto é isto e não outra coisa. Mas ele também não é livre para recriar esse texto. Ele está dizendo isso aqui para poder se proteger de uma acusação de ser um relativista, de dizer que as pessoas se apropriam dos textos e atribuem a elas o significado que bem desejam. Ele está dizendo que não é exatamente isso que ele está defendendo. O que ele quer mesmo dizer é que não existe uma precedência do contexto à formação do sentido. Então, no espaço, o texto onde ele é escrito, onde ele é lido, em que o autor e o leitor realizam esse processo simultâneo de leitura e formação de significados. O que é essencial para ele e para nós é percebermos que não existem esses tais códigos estabilizados que permitem leituras universalmente feitas e sempre feitas. Mas essa compreensão ela ocorre porque está dentro de uma determinada situação uma determinada situação de fala, onde os falantes compartilham entre si expectativas de vida, porque elas acreditam mais ou menos numa certa ideia do que é o mundo, do que é a pessoa, do que é o bem, do que é a felicidade, do que é a justiça. É o fato de elas partilharem entre si essas crenças é que permite a elas ler os textos e comentar esses textos e partilhar o significado. Daí, então, uma certa crítica que o autor americano recebe de ser um relativista, o que ele nega. Ele diz que falar das comunidades interpretativas não é sancionar nenhum tipo de relativismo, mesmo porque ele compreende que o relativismo é uma falácia, porque ninguém é indiferente àquilo que possibilita a sua consciência. Todas as pessoas têm interesse em participar daquilo e em, de uma certa forma, influenciar aquilo que influencia as suas
vidas. Então ninguém inventa uma crença, diz ele assim, para que alguém pudesse dizer que há um relativismo, que o relativismo tem algum sentido. Nós teríamos que admitir que uma determinada pessoa, ou um grupo X de uma determinada pessoa, poderia estabelecer uma crença Y. Ele diz que isso não existe. Nós comunicamos em confiança de que nós compartilhamos crenças com determinadas pessoas. Supor que a interpretação é contextualizada, é situada, não significa desvincular a interpretação de nenhum contexto. De maneira que, para ele, todas as pessoas, não existe essa coisa de que nós podemos estar e nós estamos bem em qualquer lugar, e que todas as crenças, todos os sistemas de governo, todas as moralidades são equivalentes, que nós estaríamos bem em qualquer lugar, independentemente de qualquer coisa. Ele diz que todos estão em algum lugar, não existe esse lugar nenhum. Todos estão em algum lugar. Daí que uma recusa de um referente não tem consequência prática. Todos nós, de alguma forma, estamos vinculados a determinadas referências que guiam as nossas crenças, as nossas falas e as nossas interpretações. Isso se dá, para ele, também no campo do direito, que a interpretação jurídica ocorre não graças à arbitrariedade dos juízes, dos profissionais do direito, mas aqui diretamente, especialmente dirigida aos juízes, porque são eles os destinatários da criação das fontes, das leis e outras fontes do direito. Nesse caso, a interpretação jurídica não se daria exatamente por um exercício arbitrário, por uma escolha livre e arbitrária de um determinado magistrado, mas ao contrário, pela renúncia desses impulsos, desses desejos pessoais dos juízes. O que ele está apenas querendo dizer é que os juízes não se submetem a gramáticas, assim, não somente os juízes, porque a ideia das comunidades interpretativas se aplicam a todos os setores. Ele está falando aqui da comunidade dos intérpretes do direito, mas isso também serve lá para os críticos de arte, serve lá para os leitores dos textos sagrados, para os leitores, os críticos do teatro, da música, da ciência, enfim, cada campo profissional existe um grupo de pessoas ditas aqui, autorizadas a interpretar, mas não em razão da existência de códigos universais, de gramáticas, de senhas interpretativas que permitam entrar nos textos. Mas essas interpretações são sempre dadas pelos códigos de vida assumidos pelos participantes de uma determinada comunidade. Ele quer dizer que a interpretação jurídica é possível e é devida, mas graças a essa interpretação que é modelada pelas práticas profissionais. O juiz não é livre, apesar de ele dizer, dele negar que possa haver uma teoria da interpretação, que exista um código que submeta os magistrados a uma determinada interpretação. Apesar de negar tudo isso, ele diz que o juiz não é livre para seguir o próprio caminho. Então, existem limitações aqui para a interpretação, como ele diz, estabelecida pelas comunidades interpretativas, mas elas não são maiores nem menores que outras limitações, como aquelas estabelecidas pela lógica, pela ética, pela gramática. Então não se trata aqui de ser uma teoria melhor ou ser uma teoria pior. Se trata de uma teoria diferente das demais e cuja centralidade da ideia da interpretação está na existência ou no pertencimento a uma determinada comunidade na qual os membros partilham das mesmas ambições, dos mesmos valores, das mesmas crenças e expectativas de vida. Importa sempre acentuar que a crítica fundamental dele é contra as teorias
contra a ideia de que as teorias podem nos salvar da arbitrariedade. As teorias, diz ele, a teoria é um conjunto de princípios que não dependem de uma atividade concreta. Por isso que para ele as teorias são inconsequentes, não servem para nada. Então não seria aqui para o caso do direito. Então, do ponto de vista aqui de Arozzo Linhares, nós estaríamos diante de uma concepção da interpretação que se refugia para não enfrentar a dificuldade posta hoje e enfrentada por alguns autores que nós vimos aqui, já comentamos nas aulas passadas, Derrida, Wittgenstein, Lyotard e outros nomes aí importantes que têm consciência dessa ideia de que vivemos em um tempo plural. O que Stanley Fish faz, na verdade, é se refugiar dentro de uma comunidade e atribuir a responsabilidade pela interpretação a um determinado grupo de pessoas que partilham entre si, que não estão sujeitas a essa irritação exterior em que todas as pessoas querem interpretar. No caso do direito especificamente, todo mundo quer dar a opinião acerca do direito. Os religiosos querem dar opinião, os evangélicos querem dar opinião, os influenciadores querem dar opinião. Então ele vê isso com maus olhos. Isso seria sujeitar a interpretação, qualquer tipo de interpretação. Isso vale, como eu disse, também lá para o teatro, para a música, para a ciência, para a religião, vale também lá. Então ele só vê uma forma de fugir a essa indeterminação do pluralismo, que é delegar a uma determinada comunidade de trabalho o exercício da interpretação. Então, de acordo com Arozzo Linhares, há uma renúncia de Fish ao domínio da pluralidade para aceitar criticamente a autonomia do direito, recorrendo aí a essa estabilização das situações institucionais. No caso aqui, se trata de uma concepção que faz alusão à autonomia do direito, mas apropriando internamente dos materiais heterogêneos. Então, há uma certa indiferença do autor em relação a essa necessidade de enfrentar a pluralidade, de transformar e integrar, o que é um grande risco de cair numa espécie de um esoterismo interpretativo. Ao invés de enfrentar a pluralidade, contenta-se apenas em testemunhá-la. Então, aqui nós estaríamos diante de uma autoclausura injustificada por parte do autor em face desse pluralismo, para recorrer a práticas irrefletidas, porque atribuir a um determinado grupo de pessoas a autoridade da interpretação somente porque elas exercem o mesmo trabalho, e o trabalho que exercem faz com que elas estejam unidas em termos de propósitos de vida, e isso por si só as legitimaria a realizar a interpretação, parece aqui uma opção um tanto quanto temerária para poder fugir desses desafios. Mas o que Fish, na verdade, está aqui fazendo é testemunhar, aludir à inexistência de uma ciência que dite as nossas crenças e nos salve da arbitrariedade das crenças contrárias. Seria, por outras palavras, como ele diz, na verdade, o intérprete poderia simplesmente dizer assim: essa crença não é minha, portanto ela não é boa, então eu recorrerei às minhas. Então a ciência para ele discute como é que nós conhecemos, mas ela não nos dá as fórmulas de como nós devemos conhecer. Então por isso é que não há a ciência é sempre inconsequente. Não vale a pena fazer desse cálculo teorético de saber qual é a interpretação correta, como é que os juízes vão interpretar o direito. Esse seria um exercício inútil, porque não há uma relação direta entre teoria e praxis. Não há uma consequência entre uma ciência e a política, porque a ciência, dizer, não transforma absolutamente nada. A teoria não cria nenhum vocabulário, dizer.
O vocabulário é fornecido pelas práticas contingentes. Muito embora a teoria possa se apropriar desse vocabulário para adornar suas proposições, para prolongar as suas teses e torná-las sedutoras, mas não que ela possa, de alguma forma, influenciar. Não é a teoria que muda o mundo e que faz o mundo seguir adiante. Então, essa mudança o que vai ocorrer é quando um determinado vocabulário torna dominante e, com isso, converte em norma de uso. Mas essas mudanças ocorrem de modo irrefletido. Não seria provocada exatamente por um teórico que ia lá e percebia que era a hora de mudar alguma coisa, ele foi lá e disse alguma coisa, influenciou e as práticas mudaram de direção. Isso não é exatamente isso que acontece. De forma que a realização do direito, assim como qualquer outra prática, seria sempre assistemática, não seria nada previamente pensada, refletida e planejada, mas resultado das muitas contingências vividas, experimentadas por todas as comunidades interpretativas, inclusive a comunidade interpretativa dos juristas ou a comunidade interpretativa dos juízes.